Eu fui criado por animais. Especificamente pelo cachorro Jamie, pela gata Charlotte e por um monte de ratos de laboratório que o meu pai resgatou da Universidade Columbia, onde ele trabalhava. Eu passei meus primeiros 2 anos de vida num apartamento em um porão no Harlem. E, além dos animais, tinham pessoas. Tinha a minha mãe, o meu pai, os seus amigos. Era meados dos anos 60 e meus pais e seus amigos eram muito jovens. Eles bebiam, fumavam, gritavam uns com os outros, ouviam música alta, berravam e reclamavam, enquanto os animais ficavam sentados lá, calmos e quietos. E eu aprendi uma lição com esses animais calmos e maravilhosos, que os animais são seguros, quietos e confiáveis. E com os meus pais e seus amigos gritando e berrando, que os humanos são barulhentos e assustadores. Quando eu tinha 2 anos, o meu pai morreu. E então minha mãe colocou o cachorro Jamie, a gata Charlotte, os ratos de laboratório e eu dentro do seu carro velho e nós fomos para Connecticut, a cidade onde ela cresceu. E lá ela alugou uma casinha perto da estação em Darien, Connecticut. E a nossa coleção de animais cresceu. Nossa casa virou um zoológico, com cachorros adotados e gatos resgatados e lagartos e mais ratos e camundongos e hamsters e chinchilas e até alguns bebês de esquilo que encontramos no quintal. Era um zoológico incrível e eu amava todos esses animais incondicionalmente. Minha mãe, tragicamente, estava solteira porque meu pai tinha morrido e ela começou a namorar. Mas ela tinha um gosto muito melhor para animais do que tinha para homens. Ela saía com motoqueiros, saía com drogados, com músicos e... Só uma observação. Para ficar claro, sair com músicos é sempre uma péssima ideia. Nossa coleção de animais, ela era calma e maravilhosa, mas os motoqueiros, os drogados, eram barulhentos, violentos, e eles só reforçaram a lição que eu aprendi naquele nosso apartamento no Harlem. Vou repetir, os animais são incríveis, humanos são terríveis. E eu amava tanto nossos animais que, quando algum deles morria, eu ficava inconsolável. Esse sou eu com o gato Paco. Quando o Paco foi atropelado por um carro, eu tive que faltar na escola e ficar em casa de luto, chorando, porque o Paco era meu melhor amigo. Eu era um garoto do subúrbio, eu amava os animais. Mas eu também amava hambúrgueres. Eu amava cachorro-quente, amava pizza de calabresa e pepperoni. Minha mãe fazia um bolo de carne enrolado com bacon e ela servia com macarrão de ovos ao óleo. E eu amava aquilo, eu amava todo tipo de junk food nojenta que era servida na janela de um drive-thru dentro de um isopor com guardanapos oleosos. E era tipo um paradoxo frenológico, como se tivesse um muro no meio do meu cérebro. E esse lado do muro amava os animais com sua decência e sua bondade, e esse lado do muro amava comer os animais. E eu falo que era um paradoxo, mas não era, porque... Mas assim, é um paradoxo e não é um paradoxo, o que é um paradoxo? E, quer dizer... Porque isso era o status quo. Todo mundo que eu conhecia amava os animais, mas todo mundo também amava comer os animais. E eu nunca tinha me dado conta de que isso era um paradoxo. E nas viagens da escola, a gente ia nas fazendas e visitava vacas e porcos e galinhas, e eu amava eles tanto quanto eu amava os animais da minha casa, principalmente as vacas, porque elas eram tímidas, mais curiosas, cautelosas, mais carinhosas, e eu amava elas, mas eu amava hambúrgueres. E quando eu tinha 10 anos, eu estava brincando no lixão, porque eu tive uma infância pobre numa das cidades mais ricas dos Estados Unidos. E eu passava muito tempo brincando no lixão porque lá era muito interessante, sempre tinha alguma coisa fascinante que os ricos jogavam fora. E lá tinha ratos e guaxinins brigando por restos de comida. Enquanto eu estava no lixão, eu ouvi um barulho, bem baixinho, só um miau.
O lixão era barulhento, tinha uma estrada do lado e os caminhões de lixo passando. Era uma cacofonia, e no meio daquele barulho eu ouvi de novo, bem baixinho, miau. E eu me senti que nem um Horton no mundo dos Ken. E eu vi uma caixa de papelão toda molhada, daí eu abri ela, e dentro da caixa tinha 3 gatinhos mortos. Minúsculos, do tamanho do meu dedo. Um deles estava vivo por um fio, tão novinho que os olhos ainda estavam fechados. Eu peguei ele e corri para casa. E eu e minha mãe levamos ele no veterinário, que já conhecia a gente muito bem por causa dos nossos animais. E quando o veterinário viu o gatinho minúsculo doente, ele fez que não com a cabeça e disse: não se apeguem muito a ele, porque gatos dessa idade não vivem sem as suas mães, não sobrevivem. E aí eu e a minha mãe levamos ele para casa e chamamos ele de Tucker. Até hoje eu não sei de onde saiu esse nome. E nós fizemos uma caminha para ele com camisetas velhas e panos. E nessa época, a minha avó estava morando com a gente. E ela tinha um cachorro, o salsichinha mais antissocial do mundo. O nome dele era George e ele odiava todo mundo. Ele me odiava, mesmo eu amando ele. História da minha vida. Ele odiava a minha mãe... Acho que odiava até minha avó, mas tolerava ela porque ela dava comida para ele. O George veio daquele jeito ranzinza para ver o que estava acontecendo com o gatinho. E uma coisa incrível aconteceu. O George pulou na cama com o Tucker e virou a mãe dele. O George limpou o Tucker, aqueceu o Tucker, ficou do lado dele durante 2 semanas até que o Tucker estivesse curado e bem. E o meu tio, o Joseph Kogielski, era um fotógrafo do New York Times e de alguns jornais de Connecticut. Ele tirou essa foto. Podem se derreter porque é muito fofo mesmo. Ele publicou essa foto em alguns jornais locais e por um dia o Tucker e o George ficaram famosos. No meio animal do sudeste de Connecticut. Esse foi o meu primeiro gostinho da fama. E eu amava o Tucker. Ele era meu melhor amigo. Era como o irmão mais novo que eu nunca tive. Ele costumava me encontrar na esquina quando eu chegava da escola. A gente brincava junto, a gente dormia junto e eu amava muito ele. Mas eu continuava comendo hambúrgueres e comendo cachorros quentes e muita junk food. E aí, um dia, com 19 anos, eu estava sentado nos degraus de casa com o Tucker. Nós tínhamos um carpete laranja e felpudo e eu estava sentado lá no carpete com o Tucker. O sol entrava pela janela. Era um momento perfeito. Eu olhei para o Tucker, que estava com quase 9 anos. Sem brincadeira, galera. Ele viveu até os 23. E eu olhei para ele e vi um ser perfeitamente formado. Um indivíduo com 2 olhos e um sistema nervoso central. E... de repente, aquele muro frenológico no meu cérebro desapareceu e eu transcendi. E eu percebi que, assim como Tucker tinha 2 olhos e um sistema nervoso e uma rica vida emocional, ele tinha personalidade, ele era engraçado, era idiosincrático, ele tinha um desejo profundo de evitar dor e sofrimento, de estar vivo e de ser feliz. E eu me dei conta de que toda criatura com 2 olhos e um sistema nervoso central era igual ao Tucker. Eles só querem evitar dor e sofrimento e querem ser felizes. Naquele momento eu deixei para trás os hambúrgueres, cachorros-quentes, tudo mais e virei vegano. Um ativista pelos animais. Isso foi há 35 anos. E assim, eu tenho sido um ativista vegano desde então. E é a parte mais importante da minha vida. Eu amo fazer música e outras coisas, mas o ativismo pelos animais... Eu ia citar o Trump, mas supera as outras coisas que eu faço. Honestamente, ser um ativista pelos animais pode ser muito difícil, porque todo ano 100 bilhões, mais de 100 bilhões de animais são mortos por e para os humanos, é bilhão com B. Então é um desafio. Mas, por outro lado, ser um ativista até que é fácil, porque eu só tenho que relembrar as pessoas daquilo que elas já sabem e daquilo que elas já sentem, porque eu acredito que todos aqui, menos os sociopatas, já tiveram essa experiência de criar um laço com um gato ou com um cachorro e sentiram um coração expandir de amor. E é claro que, como eu tenho feito isso há muito tempo, aprendi muitas coisas que reforçaram meu ativismo pelos animais.
fato da agricultura animal ser a segunda causa da mudança climática e que 75% da resistência aos antibióticos, a maldição que nos aguarda, é resultado da agricultura animal, porque esses animais da indústria são tratados tão mal e ficam tão doentes que a única coisa que mantém eles vivos são megadoses de antibióticos. A influência da agricultura animal no câncer, diabetes, doenças cardíacas, Alzheimer, obesidade, 90% do desmatamento de florestas tropicais ser atribuído à agricultura animal, 50% da acidificação dos oceanos vem da agricultura animal. Todos esses fatos têm fortalecido e apoiado meu ativismo. Mas no final das contas, o que me sustenta como um ativista é o amor. O amor incondicional que eu sentia por todos os animais que cresceram comigo e por todos os animais. E eu acho que essa é a melhor parte de quem eu sou, a generosidade, o amor, a paciência, a bondade. Eu acho que essa é a melhor parte de quem nós somos. A parte da humanidade que quer proteger os inocentes e defender os vulneráveis, essa é a melhor parte da humanidade. Não a parte que explora e escraviza animais. E aquela epifania, aquela compreensão, aquele momento que eu tive com o Tucker nas escadas da minha casa está guardado em mim. Aquela compreensão está codificada na essência de quem eu sou. Aquela percepção de que todo animal com 2 olhos e um sistema nervoso central quer evitar a dor e o sofrimento. Todo animal, não importa o quão grande ou pequeno, ou quão selvagem ou domesticado, só quer se manter vivo e simplesmente ser feliz. Muito obrigado. Versão brasileira, Fala Viga.